Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, neste 12 de junho de 2023, dia dos namorados. Deus abençoe a todos os casais, aos casais de namorados, aos esposos, porque também são namorados. Que Deus proteja nossos lares, nossas famílias, nos dê saúde, paz e alegria. Bom, ontem fui fazer a catequese, mas acho que chorei mais do que falei. Eu continuo aqui respondendo algumas perguntas do Padre Gabriel, e hoje quero falar sobre uma experiência que eu tive, vou tentar ser bem breve, uma experiência que eu tive em um momento de adoração. Na verdade, eu vivi duas experiências inesquecíveis, né? O que eu vou falar, você não é obrigado a acreditar. Estou falando a verdade e para mim basta. Uma das vezes foi em um convento das irmãs lá em Maceió. Nós fomos com um grupo de lá, isso já faz mais de 25 anos. Mas a gente nunca esquece. E eu fui participar do momento de adoração. Era aquele momento bonito em que o Santíssimo estava exposto. Estávamos na igreja somente o grupo ali, o grupinho de Nossa Senhora de Anguera. Em um dado momento, na verdade, eu vim aqui para contar outra coisa, né? Mas eu lembrei desse fato, acho que eu devo falar também. Em dado momento, eu gosto muito se eu estou diante do Santíssimo, eu gosto de ficar em silêncio, né? Vamos silenciar. Deixar Deus falar, escutar Deus, sei lá. Eu baixei a cabeça, fechei os olhos e de repente eu vi, sabe quando você está até aí na sua casa, na sala, tem apenas uma pequena luz ali, de repente alguém chega, aperta lá um botão e acende todas as luzes, às vezes você está com o olho fechado, você vê o clarão, né? Então eu vi com o olho fechado, eu senti que alguém acendeu alguma luz. Mas eu pensei que foram as irmãs que acenderam todas as luzes da igreja, porque a igreja estava bem naquela penumbra, né? Não existia nenhuma luz, assim, vinda do teto. Apenas tinha lá uma pequena luz lá no altar, velas acesas, era esta a iluminação. Era um momento propício para adoração. Mas quando eu vi aquele clarão com o olho fechado, né, senti que alguma luz acendeu, eu imaginei que as irmãs tivessem acendido as luzes da igreja, mas não era. Não sei até quanto tempo durou que eu, né, abri os olhos e, para minha surpresa, não era a luz artificial. Eu vi saindo uma luz, né, do ostensório, bem em frente à hóstia, uma luz que ia até o teto. E, para minha surpresa, ali eu vi Jesus sentado no trono. Então eu abri os olhos e vi esta cena, não foi com os olhos fechados. E depois eu não queria ver. Eu dizia: Jesus, eu não mereço nada disso, mas eu fechava os olhos e a cena estava lá. Então eu estava tendo uma visão. Se eu fecho os olhos, ela continuava, se eu abro, continuava do mesmo jeito. Em dado momento, eu vou tentar resumir, eu escutei Nossa Senhora pedindo que eu escrevesse. Aí eu pensei: meu Deus, será que ela vai aparecer aqui dentro? Só que eu não tinha ali uma prancheta, eu só tinha uma caneta, isso aí eu lembro que eu tinha uma caneta no bolso, mas eu não tinha folha de papel. Mas eu me recordo de que alguém do grupo, não lembro quem, que estava sentado do meu lado, não sentado, mas estava ajoelhado também, estava com um caderno pequeno. E naquele momento, eu achando, né, que Nossa Senhora iria aparecer ali, sei lá, eu pego o caderno,
Baixo a cabeça e fico esperando uma segunda ordem. Não vi, naquele momento, Nossa Senhora como ela aparece de forma costumeira. Mas eu escutei a sua voz, apenas a sua voz, como se estivesse aqui atrás de mim, ditando uma mensagem. E eu, prontamente, fui escrevendo. As pessoas perceberam, embora eu não falei nada, mas as pessoas perceberam de que Nossa Senhora estava ditando a mensagem. E eu, quando tudo acabou, terminou a mensagem, eu com a cabeça baixa, ela pediu que eu olhasse para frente. E quando eu olho para frente, eu vejo a mesma cena que eu tinha visto anteriormente. Eu vejo Jesus no trono, né? Nossa Senhora lá, em frente a Jesus, prostrada em frente a Jesus, cercada de anjos. Uma coisa que, se eu vivesse na Terra 100 anos, eu jamais iria esquecer. E se eu soubesse desenhar, eu seria capaz de desenhar aquilo que eu vi, né? Eu estou tentando resumir o máximo aqui, porque o meu objetivo aqui hoje não era contar esta cena, mas esta segunda que eu vou falar agora. Quantas vezes eu e você, eu me coloco também, porque eu não vou mentir para você, às vezes a gente passa em frente a uma igreja, a gente sabe que Jesus está ali, Jesus está presente na hóstia consagrada, como Nossa Senhora mesma diz, meu filho Jesus está presente em todos os tabernáculos da terra. E às vezes a gente passa apressado e nem faz o sinal da cruz. Hoje, Pedro, tu já fez isso? Acho que algumas centenas de vezes. Não precisa a gente fingir que a gente é uma coisa que não é honesta. Claro que hoje eu não faço mais, mas no passado provavelmente eu fiz, né? E não foram poucas as vezes de passar, porque o certo é você passar em frente a uma igreja, na lateral, sei lá, e fazer pelo menos o sinal da cruz, porque você é um católico que acredita, é um homem ou mulher de Deus que acredita na presença de Jesus na Eucaristia. E ele está lá no tabernáculo, em todos, Nossa Senhora diz, todos os tabernáculos da terra. Eu estava em encontro em Belo Horizonte, e nós teve um momento de adoração, e o padre me pediu para a gente rezar o terço diante do Santíssimo. E a gente eu fui conduzir o terço, e quando terminou o terço, Nossa Senhora apareceu. O Santíssimo lá exposto, e Nossa Senhora aparece. O Santíssimo exposto no altar, e Nossa Senhora aparece bem em frente, né? Só que aí eu vi algo que eu fiquei surpreso, porque apesar de ver um dia Nossa Senhora ali prostrada diante de Jesus, numa visão, naquele dia eu vejo Nossa Senhora ajoelhada. Ela transmitiu a mensagem inteira, ditou a mensagem inteira ajoelhada. Eu não perguntei nada, porque eu sabia que Jesus estava ali exposto no Santíssimo Sacramento. E quando eu a vi ajoelhada, imediatamente eu identifiquei que ela estava ajoelhada, porque Cristo estava ali. E ela queria dar para nós e para toda aquela multidão que estava lá, naquele encontro, um grande exemplo para nós. Ela, de joelho, diante de Jesus, ditou a mensagem, tudo normal. Só não estava de pé, como normalmente fica, mas estava de joelho. Eu vi, no final, Nossa Senhora inclinar a cabeça diante do Santíssimo. E aí eu queria ver mais, eu queria saber o que ela iria fazer mais ali. Mas depois desapareceu. Aí eu fiquei na dúvida, falei, ai meu Deus, será que eu falo ou não falo? Mas eu senti uma alegria tão grande no coração, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu disse, eu vou falar, porque tinha uma multidão muito grande de gente. Eu digo, eu acho que aqui deve ter os que acreditam e os que não acreditam, mas eu vou falar por aqueles que acreditam, né?
E se os que não acreditam quiserem pedir a Deus algo para confirmar que eles peçam, porque se estavam ali no encontro, que acho que já era 2 ou 3 dias, né? Eles vão rezar e Deus vai mostrar se é verdade ou se não é verdade. Mas eu falei mais por aqueles que acreditam. Mas as pessoas ficaram radiantes. Eu mais ainda porque eu vi a, aquela cena. A mãe de Deus, né? Eu vi também na minha paróquia de coração de Bonfim de Feira, durante a procissão do Santíssimo, eu vi Nossa Senhora acompanhando Jesus, o padre Gerardo levando e Nossa Senhora acompanhando. Eu já vi umas coisas, eu não pedi nada disso. Eu nunca pedi para ver sinal nenhum, nunca pedi nenhuma. Tanto quando Nossa Senhora apareceu, eu já era católico, graças a Deus, eu dizia assim: se for coisa de Deus, eu vou ajudar. Se não for, eu caio fora, né? Mas eu nunca pedi sinal nenhum para Deus, para dizer assim: Senhor, mostra um sinal se tu está aqui na Eucaristia. Não. Para mim, a palavra de Jesus basta. Eu costumo dizer que eu acredito na Eucaristia não é porque a igreja, os padres, bispos e papas falam. Não. Eu acredito porque Jesus falou, né? Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Há coisas que aconteceram lá na época de Jesus, claro que depois que Jesus subiu ao céu, relacionado à Eucaristia, coisa extraordinária, Nossa Senhora já me falou. Então, assim, a Eucaristia contém, de fato, né, abaixo daquelas espécies, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Como entender isso? É um mistério de Deus, porque você olha, tudo permanece do mesmo jeito, mas é um mistério de Deus. Não acredite que Jesus está na Eucaristia por causa de um suposto milagre eucarístico, né? Porque a maioria dos milagres eucarísticos que se fala no mundo são falsos, a maioria. As pessoas vão se escandalizar com o que eu estou falando. Mas a maioria, no mundo inteiro, a maioria são falsos. São poucos os milagres eucarísticos verdadeiros, né? Ultimamente se fala de alguns que também não são verdadeiros. Mas eu não vou entrar aqui nesse meio, não, que só quando eu falo, o bicho pega pesado, né? Mas a gente deve acreditar, claro que existem milagres eucarísticos verdadeiros, etc, etc. E para mim não quer dizer nada. Porque eu não acredito por causa de milagre eucarístico nenhum. Eu acredito porque Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Acabou. Se você precisa de algum milagre para acreditar nisso, então você não tem fé. Que quem acredita em Jesus, em suas palavras, a palavra de Jesus basta, né? Jesus disse que está presente na hóstia consagrada. Acabou. Digamos que um papa surgisse na igreja e dissesse: não, não está. Aí que vai lá para o quinto dos infernos. Acabou. Entende? Quem vai desmanchar a tua fé? Quem vai tirar do teu coração? Só você mesmo. Se você não quiser acreditar mais, isso é um problema seu. Mas ninguém tem poder, né? Autoridade para desmanchar aquilo que Deus colocou na tua vida. Mas você tem, com a sua liberdade. Porque a liberdade dos outros não pode interferir na minha fé. Pode influenciar em alguma coisa, né? Porém, a fé é um dom pessoal que Deus dá para cada um. Então, acreditar que Jesus está na hóstia consagrada é algo extraordinário. Eu dizia para quem foi? 2 amigas de Serrinha, né? Que estavam conosco sábado, desse mistério, porque elas falavam que estão. Serrinha é uma cidade que tem aqui perto. Uma mulher em Serrinha que dizia: não acredito, esse Pedro Regis é um mentiroso, etc. O Estrupício nunca veio aqui, nem sabe, nunca me viu pessoalmente, não sabe de nada, aí fica falando besteira. Aí eu disse: olha, mas é porque a fé não é para todo mundo, não. E eu dizia, porque elas duas, elas acreditam, né? Vêm aqui rezar e tem um grande amor a Nossa Senhora. Então eu disse: você já pensou? Aí eu fiz uma comparação. Eu estava de frente à cruz e dizia: você imaginar, Nossa Senhora aparecer ali, uma pessoa que está ali, na hora da aparição,
e acredita que Nossa Senhora está ali, é um privilegiado ou uma privilegiada. Porque não está vendo nada. É como na Santa Missa. Para você acreditar que Jesus está na hóstia consagrada, você tem que ser uma pessoa de grande fé. Então você não vê nada. Assim como você não vê, no momento da aparição, você não vê Nossa Senhora, só o sujeito ou a sujeita que foi escolhido por Deus é que vê. A mesma coisa na hóstia consagrada. Nem o padre vê nada. Nem o próprio padre que está ali sendo instrumento vê nada. Ou seja, até o padre precisa acreditar naquilo que ele está fazendo. Porque ele vai comungar também, na Santa Missa. Ele vai colocar a hóstia na boca e não vai sentir gosto de sangue nem de carne. Entende? Então, mas ali está Jesus. Em corpo, sangue, alma e divindade. Então, eu vi a Santíssima Virgem Maria ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento. E para mim, esse gesto dela foi para dizer para nós que nós devemos também nos curvar diante do filho dela. E Nossa Senhora estava, depois que deu a mensagem, quando ela se inclina, antes de desaparecer, ela estava lá silenciosa. Não me disse nada desse seu silêncio, mas eu entendi que a gente deve adorar Jesus em silêncio, sem barulho. Às vezes tem aqueles instrumentos parecendo de banda de rock, né? Em muitos lugares faz uma barulheira terrível. Não. Melhor deixar a brisa suave de Deus. Deus se comunicar conosco. Porque no coração aberto, Deus vai falar. Se o coração se fecha, Deus não fala nada. É importante que a gente verdadeiramente assuma esse compromisso com Deus. Deus é amor, é misericórdia. Então, eu já vivi experiências de coisas que eu não falo. Quer dizer, eu já comentei isso algumas poucas vezes aqui, né? Mas, aqui respondendo algumas perguntas do Padre Gabriel, está aqui anotada. Ontem eu respondi uma e hoje estou respondendo outra, né? Respondendo não, ele pediu que eu contasse isso. E certamente isso ajuda as pessoas em alguma coisa, não sei. A mim ajudou e muito. Espero que ajude você também. Não pense que eu sou melhor do que ninguém, né? Não, eu sou um pecador igual você que está me assistindo. Eu também tenho os meus defeitos. Aliás, meus defeitos você já conhece, porque eu chego aqui e falo. Não tenho nada para esconder de ninguém, honesta, né? Às vezes eu fico bravo aqui, dou pancada nessa mesa, porque tem coisas que a gente fica chateado. E eu fico chateado mesmo com muitas coisas. Sobretudo quando eu vejo que muitos escolhidos que deveriam defender a verdade ficam negando, né? Ensinando até a seminaristas. Imagina um padre ensinar um seminarista de perguntar. Você mesmo me contou aqui, né? Mas você acredita que Jesus está na Eucaristia? No corpo, sangue, alma e divindade? Você colocando dúvida, né? Mas Pedro, o seminarista, fez o quê? Ele só disse sim, eu creio. E o padre, lá dando aula, deu risada na cara dele. Disse, Pedro, o que é que eu faço? Ele não faça nada. Porque se você for falar, você sai. Você é expulso. No outro dia, você é expulso do seminário, né? Porque o sistema é pesado. A máfia é satânica, né? O diabo coloca esses professores dentro desses seminários para dar esse tipo de aula. Não são pessoas de Deus. Ah, Pedro, mas são padres. São do demônio também. A serviço do diabo. Tem padres, tem autoridades na igreja que não estão a serviço de Deus. Porque entrar dentro do seminário para ser professor de jovens que querem se formar de forma digna, para fazer provocação e colocar dúvida de que Jesus está na Eucaristia, não foi mandado por Deus, né? Mas qual foi o meu conselho? Permaneça aí. Logo, o bispo vai colocar a mão na tua cabeça, vai te ungir. Tu serás sacerdote do Altíssimo. E na hora que o Espírito Santo te for derramado, por meio do sacramento da ordem, ninguém tira, né? Ninguém tira. Então, um padre, ele é padre na terra, no céu ou no inferno, para quem não sabe. Se um padre perder sua alma, a alma do padre foi para o inferno. Então, para o padre deixar de ser padre, ele tem que a sua alma tem que deixar de existir. E não tem como a alma deixar de existir, porque a alma é eterna. É criada por Deus.
Então rezemos pela igreja, rezemos pelos católicos, rezemos por nós mesmos, para que Deus nos dê a graça de crer sempre, acreditar que Jesus está ali. Nossa Senhora disse em Anguera centenas de vezes, da presença de Jesus na Eucaristia, disse que Jesus não deixou para nós um símbolo, mas deixou a si próprio na hóstia consagrada. Depois, um dia desses, semana passada, eu falava sobre isso e alguém perguntava, né, porque eu disse, né, que Jesus não deixou uma roupa, uma coisa para a gente lembrar dele, mas ele deixou a si mesmo. E alguém escreveu, mas Pedro, e o Santo Sudário? É uma coisa à parte. O Santo Sudário... Peraí. Já estou bem melhor dessa gripe terrível. O Santo Sudário não é Eucaristia. Eu estou falando Eucaristia. Jesus se dá na hóstia consagrada, né? O sudário existe, né? É verdade, mas ninguém tem acesso a ele. O sudário é usado só para atrair turista lá naqueles lugares, mas o católico não tem acesso. Então, tudo bem. Mas você tem acesso à Eucaristia, à hóstia consagrada. Então, mais importante do que o Santo Sudário é a Eucaristia que você recebe, que você recebeu ontem e vai receber hoje na Santa Missa. Porque não é uma roupa de Jesus, que você vai lá dentro de um vidro, vai olhar, vai tocar no vidro, vai tirar foto, não. Cristo você vai receber na hóstia consagrada. É mais importante do que qualquer coisa. Mas acredite que Jesus está ali não por causa de milagres eucarísticos, né? Aqui no Brasil já houve vários falsos milagres eucarísticos. Vários. Eu recebi semana passada da Itália aquela loucura, não vou nem chamar de milagre, aquela loucura que houve lá em Tangará da Serra, em Mato Grosso, alguns anos atrás. Alguém ressuscitou aquela patifaria lá, quando se coloca uma hóstia dentro de um cálice de vidro, dentro do precioso sangue, um grupo, acho que da Renovação Carismática, parece. E essa hóstia começa a dançar dentro do cálice e cola na parede de vidro. Pronto, bastou isso para o pessoal achar que tinha um milagre ali, e foi uma confusão. Aí já mandaram da Itália, falando que no Brasil houve. Eu digo, não, isso aí é tudo balela, não teve milagre nenhum, né? No Brasil não houve nenhum milagre eucarístico. Ô Pedro, mas e o caso lá de Juazeiro, da Beata, também não foi milagre. A igreja não pode se meter nisso, mesmo porque não tem como provar. Até o corpo da Beata os cabas carregaram. Se tivesse pelo menos a defunta tivesse lá enterrada para fazer um exame, né, um DNA, o sangue para examinar, terá. Então, esqueça essa parte, pula essa parte, né, para evitar a confusão. Porque isso dá confusão braba, né? Acredito que Jesus está na Eucaristia, isso basta. Você não precisa de milagre eucarístico, não precisa que eu venha aqui para dizer que eu tive uma visão, que Nossa Senhora estava lá. Eu estou dizendo que eu vi. Mas tu vai acreditar que Jesus está na hóstia porque eu estou te contando isso? Não, tu perdeu o juízo. Tu tem que acreditar porque Jesus disse, eu estou e pronto. Tomai e comer isto é meu corpo, tomai e beber isto é meu sangue. Isso basta. Mas essas experiências ajudam pelo menos a mim que vivi a entender esses mistérios de Deus. A gente se encontra às 15h para o texto da misericórdia. Se você puder, compartilha. Talvez o que eu falei possa ajudar alguém, né? Tomai e comei, tomai e bebei. Estarei convosco todos os dias. Ana, é isso aí, Ana Souza, lá de Juazeiro, na Bahia. Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias. E está mesmo na hóstia consagrada. Está aí com você agora. Está aqui do meu lado. Embora a gente não veja. Nossa Senhora disse sábado que Jesus caminha conosco, embora não vejais. Então, vamos acreditar. E Ele cuidará de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 15h para o texto da misericórdia. Até lá.